Então, Fabrício, Vamos lá. primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Samuel. Fala um pouquinho de você aí pra gente, Ué, ué, da sua trajetória na vou psicologia. ficar muitos anos aqui. Olha, Samuel, eu me formei em psicologia, né, na Newton Paiva, em 2001. No meu percurso de formação, os meus estágios foram todos na linha da psicanálise e todos eles articulados à política pública, né? Então, eu trabalhei numa escola, né? Trabalhei num projeto social chamado Meninos no Parque, que ficava no Parque das Mangabeiras, que atendia a população ali da Serra. Depois trabalhei no PJ e lá fiquei até os 16 anos seguintes, né? E aí trabalhando com os loucos infratores, né? Fazendo essa articulação aí do direito com a psicanálise. E a partir desse trabalho também fui encontrando outros lugares, né? Por causa do Pai PJ, eu fiz uma pós-graduação logo quando eu me formei em psicanálise e direito. E já assim, antes de terminar a pós-graduação, eu já emendei no mestrado, aonde o meu tema de pesquisa foi o conceito de loucura com os juízes criminais, né? Então fiz o meu mestrado com essa temática, articulando aí direito e psicanálise. E fiz algumas outras coisas também, né? Fui supervisor da rede socioeducativa, dos adolescentes que estavam nas unidades de internação, dei supervisão pessoal do NAVE CV, que era um programa que atendia pessoas, né, vítimas de violência e crimes graves. E aí, pelo Pai PJ, né, fui para muitos lugares, né, trabalhei, né, no programa, a gente vai ter a oportunidade de falar dele mais à frente, mas a partir do Pai PJ, fiz algumas intervenções pelo Conselho Nacional de Justiça, e uma das últimas coisas que eu estou fazendo é exatamente isso. Estou num projeto de dar um curso de capacitação para os juízes, né, com essa metodologia do Pai PJ, inicialmente com o juiz do Maranhão e logo em seguida do Rio Grande do Norte. Uhum. Então, estou nessa empreitada também. E aí o trabalho do Pai PJ me permitiu, né, conhecer a rede pública de saúde, né, a rede de assistência, e também as prisões, né, o sistema prisional. Visitei aqui na Grande BH todas as penitenciárias e delegacias, e em Minas Gerais bastante, né, penitenciárias e delegacias. Então, minha formação quase que toda foi nessa articulação, né, do direito com a psicologia e a saúde mental, né? E atualmente também estou no CRP, né, no Conselho Regional de Psicologia, trabalhando na comissão de ética, né, para cuidar aí dos psicólogos, né, que não seguem o nosso código de ética, e também trabalho na comissão de saúde mental e outras drogas, né, para discutir essas questões. E também estou coordenando a comissão de articulação do direito com a psicologia. É uma trabalheira danada. Então, o meu percurso foi um pouco esse, né, de fazer essa construção com essa articulação, né? Uhum. E sobre o PPJ, o que é o programa exatamente? E quais são as funções do psicólogo no programa? Mas o programa ele é um programa do Tribunal de Justiça, né? Ele foi criado em 2000, né, a partir de uma intervenção de estagiários do curso de psicologia da Newton Paiva, né? Então, nós fizemos uma pesquisa. Essa pesquisa gerou um projeto que foi apresentado ao Tribunal de Justiça, de um projeto que agora é programa, e tinha a intenção, né, de articular o acompanhamento do processo jurídico e a inserção num tratamento adequado até o tempo, né, da reinserção social, de sujeitos, né, que tinham diagnóstico de saúde mental, né, que tinham algum sofrimento mental e que encontraram no ato fora da lei um modo de tratar o seu sofrimento, né? Então, os vulgos loucos infratores, né? Então, é um programa do Tribunal de Justiça que
acompanha esses pacientes, né, que cometeram algum crime, né, tomando que, para o direito penal, os loucos não recebem uma pena, né, eles recebem uma medida de segurança. Então, o PAI-PJ acompanha esses sujeitos, né, inserindo eles no tratamento, em alguns laços sociais, formação para o trabalho, enfim, tudo aquilo que é possível e o que o caso indica para que ele possa, aí, de algum modo, não só tratar, mas também produzir o seu laço com a cidade. Então, é um programa que começa no ano de 2000, esse ano está fazendo 20 anos, já passaram por volta de 5.000 pacientes, mais ou menos. Ele inicia em Belo Horizonte e, atualmente, o PAI-PJ tem alguns polos no interior de Minas, né? Juiz de Fora, Barbacena, Teoflotone, Lavras, Divinópolis, enfim, acho que são 8 ou 9 cidades onde tem um polo do PAI-PJ. Então, é um programa assim, muito interessante, muito reconhecido, né? Não só em Minas Gerais, como fora, né? Tão reconhecido que, acho que em 2009, 2008, foi criado em Goiás um programa similar ao PAI-PJ, ele não segue assim, os mesmos parâmetros, que é o PAILI, né, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, né, que também acompanha esses pacientes. E lá no programa, o trabalho do psicólogo, ele em primeiro lugar, né, atender esses pacientes, né, acompanhar esses pacientes clinicamente, né, então tomando aí o lugar do psicólogo na casa do juiz, né, a gente brinca, né, que os psicólogos do PAI-PJ, eles têm vestes forense, né, e isso de alguma forma nos diferencia de uma outra posição, né? Então, quando o PAI-PJ começa o seu trabalho, uma questão que nos era feita era assim, mas como assim 2 psicólogos acompanhando o mesmo caso? Mas a questão é que o lugar do PAI-PJ era diferente, né? Nós não acompanhávamos como a rede pública acompanha, né? Porque a rede pública acompanha os casos até quando eles necessitarem, né? E o PAI-PJ não, o trabalho do PAI-PJ é até o tempo do processo. Terminou o processo, o sujeito está enlaçado com a cidade, com o tratamento, não é mais necessário o nosso acompanhamento, né? Então, um dos trabalhos principais do psicólogo no PAI-PJ é esse atendimento clínico, essa escuta do sujeito, para que a gente possa, a partir desta escuta, traçar um projeto terapêutico mais adequado, né? Pensar, construir com o sujeito um projeto terapêutico mais adequado, levando em conta que há um processo criminal em curso, ou seja, que algo da responsabilização desse sujeito também vai se escrever. Então, esse é o principal trabalho, mas esse trabalho, de alguma forma, decorre vários outros, né? Como, por exemplo, discutir o caso com as redes de saúde, né? Onde o paciente também é acompanhado, né? Construir inserção em outros programas, né? Outros laços de benefício, né? Por exemplo, escola, trabalho, enfim, né? Algum lugar onde esse sujeito, algum curso de formação, enfim, né? Então, essa articulação, por vezes, também é feita pelo psicólogo, né? Então, as discussões de caso clínico, tudo isso vai compor o nosso trabalho, além de, periodicamente, escrever relatórios para o juiz para dizer um pouco aí de como vai o caso, o que a gente tem pensado acerca do caso. Tudo isso vai englobar o trabalho do psicólogo, além do trabalho interdisciplinar, né? Que o trabalho do PAI-PJ ele acontece articulado entre o direito e o serviço social, né? Então, na maioria das vezes, né, esse trabalho ele também é articulado a partir desses 2 saberes também, o serviço social e o direito, sempre visando aí um acompanhamento singularizado, que possa, de alguma forma, ter ressonâncias no campo do direito, ter efeitos no tratamento e ser, de algum modo, o processo de reinserção desse sujeito no contexto social. Então, é muito trabalho que o psicólogo tem no PAI-PJ. Atua em várias áreas dentro do mesmo programa, né? E tem que trabalhar em Sim, vários pontos diferentes.
É porque os pacientes do PAI-PJ, eles estão em vários lugares também, né? Eles estão na prisão, né? Alguns deles na prisão, ou ora por desvio de execução, ora porque eles têm outro crime, né? Então, assim, tem um processo que ele recebeu medida de segurança, mas tem outro ainda correndo que ele não foi apenado ainda e está lá aguardando julgamento, e às vezes está na prisão. Né? Temos pacientes, alguns internados, né, em hospital psiquiátrico, mas a maioria esmagadora está aí pela cidade, trabalhando, tratando, né, enfim, circulando pela cidade. Uhum. E quais são as dinâmicas que são usadas assim dentro desse tratamento com os pacientes? Porque acredito que até pela natureza, né, por ser pessoas, igual você usa o termo de loucos infratores, tem uma diferença de um tratamento comum numa clínica, né? Sim, aí cabe um destaque, né? O PAI-PJ é um programa que nasceu, se construiu e obteve os resultados que obteve porque ele trabalhou com a psicanálise lacaniana, né? Então, vamos dizer assim, a teoria que nos orienta em nossa intervenção é a teoria psicanalítica, né? E a teoria psicanalítica ela vai ter vamos dizer assim, ferramenta principal de intervenção é a escuta desse sujeito para produzir intervenções aí no campo da palavra, né? E é claro que intervenções, por exemplo, que envolvam o juiz, né? Por exemplo, em algum caso, ali pela escuta do psicólogo, a gente vê que é interessante que esse sujeito passe por uma audiência com o juiz, para que ele possa justificar como vai o seu tratamento. Isso pode ter um efeito simbólico e vai produzir aí alguma ação, né? Então, faz parte também do nosso trabalho, né? Como esse sujeito tem ido no tratamento, às vezes acompanhar esse sujeito ao tratamento, como acontece, por exemplo, com os ATs, né? Então, alguns pacientes que têm aí uma dificuldade de dar conta dessa circulação, e aí a clínica do AT vai nos ajudar nesse processo, né? Então, assim, o trabalho do psicólogo ele é muito pautado, né, por essa questão da escuta, né? Então, esse acolhimento, né, que a gente faz logo de início e essa construção, assim, sistematizada, né, que a gente vai realizando com o sujeito para que algumas saídas possam se estabelecer. Por exemplo, às vezes para algum paciente que não tem a sua documentação, é super terapêutico tirar uma carteira de identidade, né? Ou de alguma forma ter acesso a um benefício da assistência social. Aí os assistentes sociais vão nos ajudar nesse processo, né? Então, assim, vamos dizer assim, os dispositivos de intervenção do PAI-PJ têm a ver com esse campo de inserção do programa, ora no campo do direito, ora no campo da saúde mental, ora no campo da assistência social, né? Então, assim, isso vai ser muito variado para cada caso, mas assim, a principal ferramenta é essa escuta atenta do sujeito e essa construção ao lado dele, né, para que essas saídas elas possam ser efetivadas, né, de algum modo. Uhum. E especialmente sobre a população que está presa, né, igual você falou, muitas vezes eles estão presos, mas também de um modo geral. Como que os pacientes do PAI-PJ lidam com o sistema? Como que eles encaram, se eles aceitam bem, se não? Como que isso funciona? Samuel, isso vai depender muito de cada caso, né? Assim, para os pacientes que estão presos, né, em sua maioria, o que eles mais desejam é sair, né? Quem está preso, o que é mais interessante é sair, né? Claro que isso não é uma regra geral, né? Já encontrei vários casos que apontavam para outro rumo, né? Não queriam sair e sim ficar, e muito doido isso, mas faz parte, né, do processo. Mas, assim, em sua maioria, eles lidam do modo como dá, né? No caso da prisão, é uma instituição assim dura, né? É uma instituição de privação de liberdade,
é uma instituição que às vezes tem exercícios de poder muito perversos, né? Então, por exemplo, os carcereiros, né, que vão ali de alguma forma violentar, enfim, tratar mal, tratar como objeto, né, tratar como dejeto, né, que é o pior, né? E a própria privação de liberdade, ela já é perturbadora da saúde mental, né? Não é necessário que ninguém seja louco para se sentir adoecido dentro da prisão, né? E esse efeito de adoecimento, inclusive, aparece em quem trabalha na prisão também, né? Então, esse é um ponto interessante. Mas a intervenção com esses pacientes que estão presos geralmente é muito bem acolhida, né? Porque esse sujeito, muitas vezes, não recebe visita da família, ou porque a família mora muito longe, ou porque a família não tem laço mesmo, né? É, é, também porque a gente acaba discutindo o caso com as equipes de dentro da penitenciária. Isso também surte um efeito no acompanhamento e na permanência dele dentro da penitenciária. Então, assim, em sua maioria, são bons efeitos, né? Claro que são efeitos paliativos, né? Porque a prisão em si já é a doença principal, né? Da nossa sociedade. E os pacientes que estão fora da prisão, na maioria das vezes, também tem um acolhimento interessante, porque, de algum modo, o PAI-PJ ele produz uma certa acessibilidade a alguns serviços, né? Algum laço com a cidade que talvez o paciente sozinho não daria muito conta, né? Uhum. Então, assim, é um programa muito interessante, que tem algumas limitações, porque o PAI-PJ ele trabalha apenas no tempo do processo, né? Então, quer dizer, enquanto existe o processo, o PAI-PJ pode estar atuando. E quando cessa, aí acaba. E aí é claro que a nossa intenção é fazer com que o sujeito tenha laço com a rede. E aí ele siga, né, com a rede afora. Existem outros modelos, né? Não sei se cabe aqui falar, mas lá no Maranhão existe um modelo. Eles não chamam de PAI-PJ, eles chamam de PAI-MAR. PAI-MAR, mas tem a ver com o mar de São Luís do Maranhão, né? E aí, nesse programa, que ele não é um programa do Tribunal de Justiça, ele é um programa do Ministério da Saúde, há essa previsão da articulação com o juiz e o acompanhamento, mas esse programa também ele deve acompanhar depois que acaba o processo. Então, assim, tem essa diferença que é interessante, mas é um programa ainda que tem muitos problemas, dos mais diversos, né? Que os casos não têm diminuído e sim aumentado. E espero que com essa ida lá para São Luís do Maranhão eu possa ajudar esse povo a melhorar esse programa. A gente espera, né? E, Fabrício, para a gente chegando aqui no final, tenho mais duas perguntas para você. Primeiro, Sim. quais são os principais desafios que você encontrou atuando dentro do PAI-PJ, até se você quiser contar um caso, algo assim, Sim. que você entenda que vai ser interessante para a turma ver, tipo, da realidade do que é trabalhar no Sim. PAI-PJ. E também, quais melhorias você acha que o programa ainda tem para ser feito? A gente sabe que é um programa que já está consolidado, né? Igual você falou, 20 anos de programa, mas Sim. sempre tem desafios a mais. E o que você acha que ainda pode melhorar para a gente conseguir fazer com que as pessoas sejam cada vez mais acolhidas e reintegradas? Assim, começando aí pela primeira pergunta, né? Assim, foram muitos desafios, né, Samuel? Muitos desafios. O primeiro deles, o próprio estigma com a loucura, né? Assim, nós desde a infância somos educados, né, pelos nossos pais a temer a loucura, né? Quando chama o homem doido para esse menino, o homem do saco vai te levar, né? Então são figuras emblemáticas que têm a ver com esse lugar da periculosidade, né? Assim, quer dizer, ao longo da história foi conectado à loucura alguns estigmas difíceis de desmontar. Então esse foi o primeiro desafio, né?
como diz um grande amigo, né, Marcos Vinícius Moreira, né, que faleceu há uns anos, ele dizia assim que a grande questão da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, né, desses programas que trabalham com a loucura, não é desconstruir as instituições hospitalares, e sim tratar os corações manicomiais. Esse discurso, né, que insiste e que reincide na nossa sociedade e que vai dando substância para que existam instituições como o hospital psiquiátrico, que talvez não seja mais necessário, as comunidades terapêuticas, que em algumas têm um modelo muito manicomial, e outras tantas instituições, né, que vão, de alguma forma, tomar o outro enquanto objeto. Então, acho que esse é o maior desafio, assim, lidar com o estigma da loucura, que há uma exclusão muito grande. Um outro ponto muito preocupante dessa população é que é uma população miserável, né, Samuel? Pobre, em sua maioria negra, né? Então aí você vai juntando um bolo de estigmas que vão complexificando ainda mais essa intervenção, né? Basta ver as estatísticas da população carcerária, em sua maioria negros e pobres, né? E isso não seria diferente com os outros infratores, né? Que também são, em sua maioria, negros e pobres, né? Então aí mais outro desafio para a gente lidar, né, que tem a ver com os preconceitos sociais, né, com um desinvestimento, né, com relação a essa população. E um outro desafio, mas aí é um desafio bom, né, que eu só disse desafios ruins, né? Um desafio bom é lidar com as medidas de cada sujeito, né? Porque às vezes aquilo que a gente entende como interessante para um caso não é aquilo que o caso apresenta, né? Por exemplo, o primeiro caso que eu acompanhei no PAI-PJ foi um caso de um sujeito que cometeu um homicídio, né? Era um caso de psicose, uma psicose estabilizada, ou seja, ele não delirava, né? Isso não era muito claro, né? Ele não tinha esses sintomas, né, produtivos da psicose, delírios, alucinações, nada disso, né? Porque o ato produziu uma estabilização. Era um caso que ele iria pegar uma medida de segurança, ou seja, 3 anos. Na verdade, ia ficar mais tempo, que a gente sabe que nunca é 3 anos, né? Porque, como eles não têm assistência, são pobres, mesmo com o PAI-PJ, essa pena, né, haja vista lá o manicômio judiciário, né, que tem pacientes com 30 anos de internação, porque tentou roubar uma bicicleta. Né? Então, essa coisa assim, vou fingir que sou doido, porque eu vou pegar uma pena melhor. Muito cuidado, porque se você para no manicômio judiciário, pode ser que você não saia, garoto. Então, fique atento a esta posição. Então, era um caso que provavelmente pegaria uma medida de segurança, era um sujeito que aderia ao tratamento, né? Então, assim, seria muito tranquila essa passagem, mas a medida dele pediu uma pena. Ele queria ser responsabilizado, ele queria ser penalizado. E aí o trabalho, né, que eu tive foi convencer os peritos e o juiz que era necessário que ele passasse pelo processo judicial como qualquer outro, porque isso teria efeitos clínicos. Então, é um sujeito que, pelo ato que ele cometeu, recebeu 20 anos de pena, né? Então, assim, daí vocês percebem que a questão não é o benefício pelo benefício, né? Como, por exemplo, um advogado poderia pensar, não, o benefício é a menor pena. Não necessariamente. Né? Então, assim, lidar com essas questões sempre foi muito interessante. Como, por exemplo, um caso que nós acompanhamos que morava na rua e não queria sair da rua. O nosso acompanhamento, né, os nossos atendimentos, as intervenções, eram todas elas com esse sujeito na rua. Né? Então, assim, isso foi mostrando para a gente desmontar alguns ideais. Não é? Que essa coisa de ter uma casa para morar, de família, papai, mamãe, filhinhos, isso é coisa da propaganda da Doriana, né? Que até mesmo mudou. Acho que nem existe mais Doriana de tanto que a vida mudou. Né? Então, não cabe isso. Então, eu acho que esse foi
alguns dos grandes desafios, né, de ter que enfrentar essas medidas e sustentar essas medidas com a saúde mental, né? Eu acompanhei um caso no interior que ele achava que ele era o prefeito da cidade. A saúde mental queria interná-lo. A prefeitura levava ele de boa, ele ficava lá, escrevia umas coisas no papel, falava que era despacho. Tinha 8 anos que o cara estava lá, a saúde mental querendo internar e o povo da prefeitura numa boa com ele, quer dizer, já estava segundo mandato que ele já estava lá na prefeitura, 8 anos. Né? Então, assim, essas dificuldades, né, que eu acho que são dificuldades interessantes, né, de alguma forma ir lá discutir com a rede, olha, é isso, ele é doido, né? O povo está lá se articulando, não é necessário isso, né? Vamos tentar introduzir o tratamento por outras vias. Esse é um ponto que eu acho importante. E com relação aos desafios, né, o que eu acho que pode melhorar, e aí eu vou ser bem pragmático, viu, Samuel? Nós precisamos de dinheiro, gente. Grana, entendeu? Não se faz política pública sem dinheiro. Né? Então, o investimento dos nossos impostos precisam chegar onde eles devem chegar, né? Na população. Né? Não adianta falar em meritocracia num país que teve quase 300 anos de escravidão. Não adianta falar em meritocracia em uma população que quase a metade, ou acho que a metade, não tem saneamento básico. Não adianta falar em meritocracia numa população que não tem acesso à escola, né? Não tem acesso a trabalho, à formação. Então, é preciso que o investimento chegue na política pública. Esse que é o meu desejo, né? Este que eu acho que é o grande desafio, que esses programas e projetos possam ter mais investimento para que a população, de fato, possa ser atendida. Minas Gerais tem 853 municípios. Nós temos para IPJ em 7 ou 8, se eu não estou enganado. Quer dizer, é completamente inviável prestar um atendimento de qualidade, um atendimento possível para toda essa população. Então, acho que o grande desafio que nós temos, e aí para vocês que estão aí no segundo período, eu mando um recado, votem direito. Votem, olhem quem vocês estão votando, pesquisem a vida dos seus candidatos e depois que vocês elegerem, sigam eles nas redes sociais, cobrem, participem das entidades para cobrar essas pessoas para que elas façam de fato o trabalho que elas estão eleitas para fazer. Eu acho que esse é o grande desafio, não só do PPJ, mas assim, de todos nós, né? Assim, enquanto lugar de cidadania, né? Poder trabalhar por uma cidade mais justa, mais igual. Né? Não acredito, o povo tem falado assim, que depois da Covid, o novo normal. Eu acho que isso é uma bobagem. Vai ter novo normal, nada. Talvez tenha novo normal para a classe média alta, os ricos, porque a grande maioria da população está no velho normal. E o velho normal não é o que nós queremos. Né? Então, talvez a gente possa aprender alguma coisa com essa situação que a gente tem passado, né, para fazer, de fato, não um novo normal, né, mas laços mais razoáveis entre a cidade e o sujeito.